Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês mais um vídeo aqui no canal. E para quem não me conhece, meu nome é Aline, muito prazer, seja bem-vinda aqui no canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus, na qual Deus falou muito fortemente ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. A palavra que Deus falou comigo está no livro de Jeremias, no capítulo 4, no versículo 22. E Deus fala bem assim: o meu povo não tem juízo e não me conhece. Eles são como crianças tolas que não compreendem as coisas. Para fazer o mal são espertos, mas não sabem fazer o bem. Bom, gente, para quem tem conhecimento de Bíblia, sabe que Jeremias, né, ele foi um profeta de Deus, né, no qual Deus usou desde pequeno para transmitir a palavra de Deus ao reino de Israel. E é o seguinte, aqui Deus está usando a vida de Jeremias para transmitir essa mensagem para o povo de Israel, né? E acaba que Deus fala, né, para o povo de Israel que o povo de Israel está sem juízo, né? E que não conhece a Deus. Então, assim, aqui a gente já entende que Deus está falando o quanto a igreja do Senhor Jesus, que está na presença dele, está sem juízo. Está tendo atitudes de quem parece que não conhece, né, a Deus, praticamente, porque nós sabemos que nós temos que ter temor de Deus no coração. E esse temor, ele não tem que ficar só quando vamos à igreja, né? Esse temor, ele tem que ser trazido para dentro dos nossos lares, para dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos. E Deus fala aqui que o povo está totalmente sem juízo, né? E que não conhece a Deus. E se formos pensar uma pessoa sem juízo, ao contrário de uma pessoa com juízo, é o quê? Uma pessoa sábia, prudente, sensata, né? E uma pessoa sem juízo é totalmente sem essas qualidades, né? Ela age sem pensar, ela age pelas suas emoções, pelos seus impulsos, pelas circunstâncias, né? Agem sem temor. Então, eu acredito que aqui Deus está trazendo até uma correção para nós, né, que somos cristãos, para a gente a prestar atenção, porque as nossas ações estão sendo ações de pessoas que não têm juízo. E quando ele fala que não me conhecem, Deus também está fazendo, eu acredito aqui, que uma outra correção, né? Estamos praticamente sem conhecer a Deus verdadeiramente, porque não tem como conhecer a Deus se nós não buscarmos intimidade com Deus na palavra. Mas aí vocês vão me dizer, mas eu já vou na igreja aos domingos, frequento todas as reuniões. Tudo bem, gente. Só que a gente sabe que no dia a dia, né, aparecem diversas situações, aparecem diversas tentações, aparecem diversos problemas, né? Então, acaba que se a gente não buscar beber, né, dessa água, né, se deliciar com esse manancial aqui de conhecimento, de entendimento, de sabedoria que é a palavra de Deus, né, que transmite vida, né, acaba que nessas circunstâncias, principalmente nas ruins, a gente vai acabar agindo como pessoas que não conhecem a Deus, né? A partir do momento que a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus é esquecido, como você vai agir como um cristão se você não está buscando se alimentar desse alimento espiritual? É impossível. Então, eu acredito aqui que Deus está muito falando conosco para a gente voltar a buscar intimidade com Deus, né? Na nossa intimidade principalmente. Porque só ir aos cultos ao domingo, gente, é muito pouco, né? A nossa vida, ela traz para a gente um turbilhão de emoções. E para lidar com essas emoções, alegrias, tristezas, decepções, né? E outras emoções que nós, né, acabamos sentindo no decorrer da vida,
Nós precisamos estar alimentados dessa palavra para a gente não agir como pessoas sem juízo. Então, eu creio que Deus está querendo muito aqui falar conosco, que nós precisamos, né, buscar a sabedoria, buscar a compreensão, buscar a ter juízo na presença de Deus e buscar a conhecer a Deus realmente, né, de fato. E depois Deus aqui fala que nós somos como crianças tolas, que não compreendem as coisas. Deus aqui, ele está falando que a gente ainda não cresceu espiritualmente na presença dele, que continuamos agindo que nem criança. A criança, ela está em fase do quê? Ela está em fase de aprendizado, fase de crescimento, ela precisa ser alimentada. Pode ver, uma criança, ela come, né? Ela se alimenta, ela em boa saúde, ela se alimenta toda hora, né? E se ela não se alimentar, ela fica fraca espiritualmente, né? Fisicamente, e uma criança espiritualmente falando é a mesma coisa. E também a criança, ela, além dela estar na fase de crescimento, né? Ela está na fase de aprendizagem. Aprendizagem. Ela está na fase de ser ensinada, de ser moldada, de ser lapidada, de ser corrigida, né? Então, quer dizer, Deus está nos ensinando que a gente não sabemos de tudo, que nós estamos na fase de aprender para crescer espiritualmente. Só que ele diz aqui que nós estamos sendo crianças tolas. O que é uma criança tola? Criança tola simplesmente é aquela que você vai, fala com ela, ensina, corrige até, e ela continua a praticar o erro. Quer dizer, ela está na presença do pai, ela foi ensinada a fazer o que é certo, ela já chegou até a levar uma correção, porém ela continua cometendo as mesmas tolices. No nosso caso, continuamos cometendo os mesmos pecados, né? E que pecados são esses? Gente, pecado é um particular de cada um com Deus, né? Tem coisas que eu peco que você não peca, tem coisas que você peca que eu não peco. Por isso é importante buscar ter intimidade com Deus, ler a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa nos mostrar aonde nós estamos errando, que mal nós estamos praticando. Isso é muito importante, para que a gente possa crescer espiritualmente na presença de Deus e deixar de ser crianças tolas. E ainda Deus fala que não compreendem as coisas. Gente, se vocês pegarem o Provérbios número 3, Provérbios capítulo 3, esse Provérbios fala da sabedoria. Que para se ter sabedoria, precisa ter compreensão. E o que é compreensão? Compreensão é você tentar compreender. Mas como assim compreender? Compreender as coisas, compreender a pessoa que ali você está conversando, e muitas das vezes pode estar até, né, indo para um lado de uma discussão. Você compreender por que ela está nervosa, você compreender por que aquela porta de emprego não deu certo, por que aquele negócio faliu, por que as coisas não estão indo, por que deu certo. O compreender faz parte da sabedoria também, né? Porque se você não compreender, você automaticamente vai agir como uma criança tola. Vamos dar um exemplo. Eu sou mãe. Quando a minha filha vai comigo no mercado e ela me pede uma coisa, né? E eu não tenho dinheiro para comprar, se ela começar a chorar, a atitude dela é de uma criança que não está compreendendo que eu não tenho dinheiro para comprar. Mas ela quer. E o que vai me fazer? Vai me fazer ficar irada, porque eu já expliquei para ela que eu não tenho condições de comprar e ela continua me pedindo aquilo que eu não tenho condições de comprar. Né? Ela está agindo como uma criança tola, né? Uma criança que não quer entender a situação. Agora, se eu explico para ela e ela fala, tudo bem, mamãe, eu compreendo, eu entendo, ela está tendo compreensão da situação, que eu só não estou dando para ela aquilo porque
talvez eu não tenha dinheiro, ou porque não é o momento dela ter determinada coisa. Então, a compreensão, ela anda junto com a sabedoria. Então, ter compreensão é muito importante, buscar ter compreensão sobre as coisas. E depois Deus fala aqui que para fazer o mal são espertos, mas não sabem fazer o bem. Gente, essa parte é a parte que, assim, que mais, assim, é interessante. Porque se você olhar com a perspectiva, né, para a natureza humana, nós não precisamos crescer, amadurecer, aprender a fazer o mal. Nós já nascemos com a natureza, né, pecaminosa, né? Tem crianças de 2 anos que já praticam coisas ruins, né? E foi porque alguém ensinou? Muitas das vezes não. Foi porque ela simplesmente foi lá e desenvolveu a prática daquela coisa ruim. Mas por que será? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Por isso que tem a necessidade de nós nos achegarmos para perto de Deus, conhecermos mais a Deus profundamente. Não tem como fazer o bem sem conhecer a Deus, porque Ele é a fonte de tudo que há de bom, de tudo que o ser humano pode ser bom. Não tem como ser um ser humano bom estando longe da presença de Deus, estando distante da presença de Deus. E sabe, gente, frequentar os cultos ao domingo é muito importante. As reuniões da igreja, né? Participar dos eventos é muito importante, né? Deus pede isso pra gente na palavra, pra gente não abandonar, né, as reuniões, né, na igreja. Mas eu creio que tão importante quanto isso também é você buscar ter intimidade com Deus no seu lar, né? No seu íntimo, no seu secreto. Quando Jesus fala que eis que estou à porta e bato, quem abrir a porta eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, Jesus simplesmente está falando, olha, eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar na tua vida, no teu íntimo. Você leva qualquer pessoa para dentro da sua casa? Não. Eu, pelo menos na minha casa, são raríssimas pessoas que entram, que eu convido. Então, Ele quer ser essa pessoa importante na sua casa. Ele quer ser essa pessoa importante no seu lar. Ele quer participar da tua intimidade. E, consequentemente, Deus participando da sua intimidade, Ele vai conseguir te orientar no teu emprego, no teu casamento, na forma que você vai corrigir os seus filhos, na forma que você vai atender os seus clientes, na forma que você vai administrar suas finanças, né? E você automaticamente vai conseguir se desviar do caminho do mal. Não tem como, gente, estar no caminho do bem estando afastado da presença de Deus. Não tem como praticar o bem se nós não aprendermos a palavra de Deus. E Deus, ele nos chama, gente, para o arrependimento dos nossos pecados. Eu não sei, né, que pecado que você praticou, né? Eu sei dos meus pecados e Deus me leva a sempre a pensar em todas as minhas atitudes, a refletir, me leva a me arrepender e a tentar a não praticar mais. Então, eu peço a você que hoje você faça uma reflexão, né? Faça uma oração com Deus, né? Coloca diante dele todas as suas dificuldades, né? Tudo aquilo que tem te afastado da presença dele. E que o Espírito Santo de Deus, né, coloque arrependimento no seu coração. E que você possa ter uma intimidade aí com Deus, no seu secreto. E que você passe a buscar a Ele no seu secreto. E que você conheça cada vez mais esse Deus que é Pai, que é amor puro. E que quer cuidar de nós, né, de todas as formas, né, e com todo o amor que Ele tem para nos dar.
Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração, tá? Cliquem muito no gostei pra mim. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!